Pronto, lá já começou aqui no Facebook. Bom dia, pessoal do Facebook que está gravando essa aula. Vou ligar aqui a luz. Vai ficar gravada no Facebook e aqui no Meet para a gente conversar um pouco mais próximos. Vamos lá começar a nossa brincadeira de hoje. Deixa eu só colocar aqui a apresentação que não apareceu ainda. Peraí. Toda vez quando eu vejo o Meet eu lembro só da Católica. Deus que me livre. É o tempo todo. Cadê? Aqui compartilhar. Ocultar. Apareceu para vocês, irmãos, a apresentação no PowerPoint? Ótimo. Eu não falei com o senhor, irmão Albert. Pai do Senhor, seja bem-vindo, fique tranquilo. Vamos conversar hoje. Seja bem-vindo. Vamos lá, o nosso encontro de hoje, eu vou deixar a apresentação assim, sem ser em modo de apresentação, para se surgir algum comentário aqui no chat, a gente já lê. Veja. Não? Para quem não está aparecendo, por favor. Albert está aparecendo. Silvana está aparecendo. Então, eu vou fazer o seguinte. Não, tem não. Eu vou recolocar de novo aqui então. Que eu acho que foi alguma coisinha que eu não devo ter feito direito aqui. Espera aí. Cancelar, colocar aqui. Aí, apresentação, uma janela. Acho que agora foi. Foi? Então, eu vou fechar aqui ele. Tá. Bom, então eu vou deixar ele mais ou menos assim em modo de edição. Para se surgir alguma questão aqui no chat, a gente já vai procurar responder. Então, a nossa última aula de hoje sobre o livro do Foster é a disciplina da submissão. Nós já falamos todo o livro, tivemos alguns imprevistos aí durante esses meses, né, principalmente nos últimos 20 dias. Várias situações aconteceram e que não teve como a gente prosseguir com o término do livro, e hoje vai ser nossa última aula sobre ele. Vamos lá, aí você já conhece a capinha do livro. Estamos aqui na segunda parte, chamada Disciplinas Exteriores, o capítulo 8, a disciplina da submissão. Nós já passamos por todas essas disciplinas e particularmente, eu tenho aprendido muito com isso. O Foster começa esse capítulo com a seguinte frase: o cristão é o mais livre de todos os senhores e não está sujeito a ninguém. O cristão é o mais submisso de todos os servos, está sujeito a todo mundo. O que vocês acham dessa frase? Concorda, discorda? Há controvérsias, como dizia aquele personagem lá do Chico Anísio. Há controvérsias? Tá tudo certo com essa frase? Vocês acham que ela está sendo um pouco pesada demais? Repetindo, o cristão é o mais livre de todos os senhores e não está sujeito a ninguém. O cristão é o mais submisso de todos os servos e está sujeito a todo mundo. Frase de Martinho Lutero, na época da Reforma Protestante, ou um pouco depois dela. Concorda com essa frase? Tem alguém chamando aqui? Mateus. Pronto. Deixa o Mateus estar aí na sala também. Concordam com ela? Discordam? O que vocês acham? É um paradoxo, né? É contraditório, né? Aham. Pois é, aí é que entram alguns fatores bem interessantes sobre o que é ser cristão. Mas vamos caminhar aqui bem devagarzinho para a gente tentar entender esse negócio. A gente tem percebido aqui que cada disciplina que o Foster tem colocado, ele diz que cada disciplina que a gente viu, como a submissão que agora a gente está vendo, do jejum, da solitude, cada uma delas tem uma liberdade correspondente. Então, a disciplina em si, conforme aponta o Foster, ele traz esta nuance. Uma coisa que ele também afirma é que a disciplina é um meio, não é um fim em si mesmo. Então, eu não devo olhar as chamadas disciplinas espirituais
pelo prisma de ser um fim em si mesmo ou como uma forma de uma lei, um normativo apenas. A disciplina aqui é um meio para que eu consiga me aproximar um pouco mais de Deus, um pouco mais do coração do Mestre. Então, a disciplina espiritual, seja elas quais forem as que a gente já viu aqui, elas não são um fim em si mesmo. A gente não pode usá-las como uma forma de lei ou de legalismo ou de farisaísmo. Então, por exemplo, eu faço jejum porque eu quero ser poderoso, eu quero ser conhecido e tal. Não, eu faço jejum porque eu preciso quebrantar a minha vontade para que eu possa me submeter à vontade divina. E aí o Foster coloca o seguinte, que a submissão ela tem a seguinte liberdade: não precisar fazer as coisas do meu próprio modo. Não precisar fazer as coisas do meu próprio modo. Então, quando isso a gente vai discorrer hoje, durante a manhã, quando eu me submeto ou quando tenho um espírito de submissão, a liberdade que eu ganho é não precisar fazer as coisas do meu próprio modo, do meu jeito, da minha percepção. Eu ganho essa liberdade interna de ser livre. Vamos caminhar aqui um pouco mais. Vocês já perceberam que o lugar que mais tem dificuldade para a gente conviver é na igreja? Já perceberam isso? Que é, lógico, aí a igreja é para a igreja, tá? E aí quando eu digo igreja não estou falando corpo místico, estou falando a igreja local. Já percebeu que um povo cheio de fofoca, mexerico, contenda, dissensão, disse que me disse e inveja? Já perceberam isso? Ou não? Sim e sim, né? Lógico, com certeza. Mas né? Você não pode ter um carro melhor porque o outro vai falar, tá roubando. Como é que ele conseguiu esse carro? Ele está vendendo a alma para comprar o carro. A esposa não pode andar bem arrumada. Deixa eu ver, tem mais alguém entrando aqui. Rosângela. Aqui. Não pode andar bem arrumada. Tá com inveja dela. Olha que sapato que ela tem e eu não tenho. Né? E por aí afora. Então são vários aspectos que lutas e divisões na igreja acontecem por falta de quê? Da liberdade de submetermos uns aos outros. A partir do momento que eu consigo entender o que é a submissão bíblica, de procurar ajudar os outros ou os irmãos na fé na igreja, eu passo a ter liberdade internamente e essas lutas e divisões elas não acontecem na igreja. Vocês podem perceber que geralmente quando uma pessoa está insatisfeita na igreja, não gosta da liderança, não gosta do pastor, não gosta do culto, não gosta dos hinos, não gosta da estrutura, é porque ela não é uma pessoa submissa. Ela não consegue entender que o chamado cristão, ou o chamado de Cristo para nossas vidas, é de uma entrega total à submissão. Então, quando eu tenho lutas e divisões na igreja, é porque eu não sou submisso aos outros. Eu não consigo entender o que é a submissão. Aí alguém deve estar se perguntando assim, mas e o caso do pastor? Ele é submisso a quem? A gente vai chegar lá. E essa já é uma pergunta que eu sei que vocês têm na cabeça. Então, na submissão, nós separamos os problemas autênticos da obstinada vontade própria. Então, conforme eu vou crescendo, eu vou percebendo que a vida vai me cercando de alguns problemas, de algumas circunstâncias, e via de regra, eu procuro resolver, eu sou cercado de problemas que eles realmente são autênticos, mas alguns, e aí só eu que sei, unicamente para eu atender a minha vontade própria, a minha vontade poderosa que existe, eu preciso satisfazê-la de qualquer modo. Então, quando eu passo a ter um espírito de submissão, eu consigo separar o que são problemas autênticos da minha obstinada vontade própria. Tem uma música que eu gosto muito de um compositor chamado Stênio Márcios. Ele não é conhecido no meu gosto porque ele não se submete a esse comércio que tem. E ele diz uma música que quando a vontade própria, essa rainha altiva, ele chama a vontade com esse sinônimo de rainha altiva, ela se encontra com Cristo, essa vontade altiva, essa vontade obstinada, ela é quebrantada e reduzida à submissão a Cristo. Interessante, né? Uma coisa para a gente pensar. Então veja, caminhando um pouco mais aqui com esse conceito inicial,
A submissão bíblica, ela concentra-se em como vemos as outras pessoas. É uma mútua subordinação. E aí aqui já começa a clarear o que é a submissão bíblica. É como que eu enxergo o próximo, é como que eu enxergo a minha vida religiosa na igreja, é como que eu considero as pessoas que estão à minha volta. Eu as considero superiores a mim mesmo ou eu as considero como uma massa de manobra, um joguete político, um joguete religioso que eu manipulo as peças ao meu bel prazer? Como que eu considero as pessoas na minha comunidade de fé, na minha igreja? Como que eu as enxergo? Como que eu percebo essas pessoas? Então, a submissão bíblica, ela se concentra nisso. Como que você enxerga as pessoas na igreja? Como que eu as percebo? Eu as percebo como uma pessoa com valores, com sentimentos, com sonhos, com projetos, com ideais, com dores, com acertos, com erros, ou eu as percebo apenas como uma massa de manobra política, igual agora esse ano em vários municípios nós temos eleições para vereador, prefeito, né? E em várias igrejas você vai ter isso esse ano, já teve até agora, vai ter eleições daqui a 10, 15 dias, né? Em que o pastor manipula a comunidade de fé para votar em um certo candidato, dizendo, este é o nosso candidato, mas nosso candidato como? Eu não escolhi ele, é seu candidato, né? E aí a gente nunca sabe como que está os acordos de bastidores para que eu promova aquele candidato. Vamos caminhar um pouco mais aqui. O problema em si é o espírito de consideração e deferência com outras pessoas. Então veja, quando eu não consigo entender o que é a submissão em si, o problema é que eu não consigo considerar essa pessoa como melhor do que eu, ou como primazia, ou como mais importante do que as minhas próprias preferências, e começo a ter deferência, ou eu começo a fazer separação entre pessoas e pessoas dentro da igreja. O Foster ainda continua aqui nesse conceito na liberdade da submissão, em que ele diz que na submissão há liberdade para valorizar outras pessoas, abrir mão dos próprios direitos para o bem do próximo. Isso é a verdadeira submissão. Então veja, quando eu estou numa comunidade de fé, eu abro mão dos meus próprios interesses, dos meus próprios direitos para servir ou para prestigiar o próximo. E aí alguém se pergunta assim, mas se eu fizer isso e o outro não fizer, onde é que está a falha? Está no outro. Por quê? Falta a compreensão verdadeira ou essa percepção de que na igreja não há uma hierarquia formalizada entre melhores e piores, entre maiores e menores. Não há essa hierarquia. Existe sim uma comunidade de fé que ela se propõe, olhando o exemplo de Cristo, servir uns aos outros e quando todos servem uns aos outros, a comunidade ela consegue caminhar de uma forma mais livre, de uma forma mais autônoma, de uma forma mais compreensível, torna-se um ambiente mais leve para se viver. Então, quando eu começo a assimilar o que é a submissão bíblica, eu começo a valorizar a outra pessoa. Então eu pergunto para o Albert, quais são os seus sonhos? E que eu posso te ajudar a conquistar isso que você precisa? Como é que eu posso te servir melhor? Existe alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Isso é submissão bíblica. Abrir mão dos próprios direitos para o bem do próximo. Está começando a apertar, né? E vai apertar mais. Que o Foster, dessa vez, ele resolveu pegar os crentes e moer. Ainda dentro desse livro, o Foster tem um outro tópico que ele chama de pedra de toque, ou o que é a base primeira dessa submissão. E ele vai partir de um versículo que está em Marcos 8:34, que diz assim, então, convocando a multidão, quem está convocando aqui a multidão é Jesus, né? E juntamente os seus discípulos, disse-lhes, quem diz aqui é Jesus. E aí ele faz um convite, não é uma convocatória, é um convite. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Veja que nós temos aqui uma cena composta de 3 atos. Que ele faz um convite geral, e lógico, todo mundo quer
quer e queria seguir a Jesus, né? Só que aí Jesus lança 3 fórmulas ou 3 frases que deixam a pessoa reticente. Então ela vai pensar, bom, então eu não vou seguir não, ou vou seguir, vou ou não vou, eis a questão. A primeira fórmula, o primeiro ato, ele diz, a si mesmo se negue, ou seja, negue a sua própria vontade, o seu próprio eu, seus objetivos, seus planos, seus projetos, seus direitos. Negue-se a si mesmo. Ao negar a si mesmo, tome a cruz de servir, a cruz de ser submisso, a cruz de ajudar o próximo, a cruz de negar a sua própria vontade para servir, para ser submisso aos outros. E aí você vem e me segue. Então, quando ele convida as pessoas para vir, via de regra todo mundo acha muito legal. Vou seguir Jesus, legal, que coisa boa, vamos seguir o mestre. Só que quando ele lança essas 3 frases aqui, a pessoa fica reticente. Quem não ficaria reticente em negar a si mesmo, tomar a sua própria cruz e seguir a Jesus? Quem é que não ficaria com o pé atrás, né? Enfim, como que nós não ficaríamos ao ouvir esse convite? E isso é importante porque, via de regra, nós preferimos o quê? A nossa própria autorrealização, nós preferimos os nossos próprios direitos, o nosso próprio ego, e um ego totalmente egoístico, né? Centrado em si mesmo, do que negar a si mesmo. Nós preferimos muitas vezes a nossa própria autorrealização do que negar a si mesmo e seguir ao próximo. Tem um ditado maranhense que ele diz assim, farinha pouca, meu pirão primeiro. Quem já ouviu esse ditado por aí? Me parece que a origem dele é do Maranhão, não é? Ou não? Não é assim que o povo diz? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Ou seja, primeiro eu, depois eu, e quem sabe se sobrar espaço ainda, para mim ainda. E depois eu vejo a questão dos outros. Então nós preferimos uma autorrealização do que negar-se a si mesmo. O Foster vai dizer que a nossa felicidade não depende de conseguir o que desejamos. Ele defende a ideia de que quando eu nego a mim mesmo e trabalho em submissão para o meu próximo, eu consigo encontrar felicidade nisso. E até um paradoxo, né? Como é que você vai ser feliz negando a si mesmo? É algo que a gente pode até pensar que é contraditório, né? Ele vai dizer ainda, deixa eu só pegar aqui o livro, para a gente seguir aqui também com o livro do lado. Tirar esse negócio aqui. Ele vai dizer ainda que essa autonegação não é desenhar-se, mas sim encontrar a nossa própria identidade. E aí, esse desdenhar-se não é dizer assim, olha, quão miserável eu sou, quão pobrezinho eu sou, olha a casa que eu moro, olha o carro que eu tenho, olha a roupa que eu tenho, olha o dinheiro que eu tenho na conta, olha como que eu sou miserável, quem pode me ajudar? Isso o Chapolin Colorado posso te ajudar. Não é isso. Essa autonegação não é dizer que quão pobre eu sou ou quão miserável eu sou, mas essa autonegação é encontrar em mim a minha identidade pela qual fui formado quando eu vim a Jesus. Parece estranho, não é? Como é que eu posso me negar e encontrar a minha própria identidade? A gente vai descobrir isso já, conforme a gente vai caminhando aqui um pouco mais. Essa autonegação é a liberdade de submetermos aos outros, manter os interesses alheios acima do nosso próprio interesse. Vocês percebem como que isso é confrontador para nós hoje? Como que isso transcende essa nossa vivência em teologia coaching, em teologia da prosperidade, em buscar grandes igrejas, grandes projetos, grandes poderes, grandes dinheiros, um poder acima daquilo que eu posso ter? Está percebendo como que essa autonegação é uma liberdade que eu vou ter para me submeter aos outros, em manter os interesses dos outros acima dos meus próprios interesses? Como que isso é confrontador? Vai na contramão do que nós temos hoje de pregação em igrejas.
Em várias igrejas, o que impera nessas pregações é adquirir, ter posses, conquistar, ter vitória, 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 ser cabeça e nunca ser cauda, ser reconhecido, ser visto, ser lembrado, ser buscado, ser ovacionado, ser prestigiado. O que se encontra em várias igrejas é puramente isso. Só que essa autonegação que Jesus fala aqui por meio do Foster é manter os interesses dos outros acima do meu próprio interesse. Às vezes, como ele coloca aqui, dormir tarde e acordar cedo para servir ao outro. É ter um espírito pronto e submisso para isso, de considerar o interesse desse meu outro próprio, melhor, dessa outra pessoa, como superior ao meu próprio interesse. É confrontador esse negócio, não é? Diga aí se não é. É confrontador. Muito. E é por isso que eu tenho falado que esse livro tem mexido muito com as minhas estruturas teológicas, filosóficas e até a minha praxis como crente na igreja, porque é muito confrontador. Vamos aqui para uma frase do Thomas de Kempis que o Foster coloca aqui. Que ele diz assim: não formar opinião de nós mesmos e sempre pensar em termos elevados com relação aos outros é grande sabedoria e perfeição. E aí o Foster coloca que na nossa sociedade, e aí lógico, ele vai escrever isso na década de 70, 75, 80 mais ou menos, e já naquela época ele já percebia que a sociedade era muito centrada em si mesma, quanto mais hoje, que nós temos todo um arcabouço teológico que me convida a pensar apenas em si. Repetindo a frase para a gente tentar entender um pouco melhor. Não formar opinião de nós mesmos e sempre pensar em termos elevados com relação aos outros é grande sabedoria e perfeição. Ele vai dizer assim: homens e mulheres dos nossos tempos acham extremamente difícil ler os grandes mestres devocionais, porque fazem uso tão pródigo da linguagem da autonegação. É-nos difícil abrir-nos às palavras de Kempis, que eu já falei aqui. E aí ele prossegue. É difícil dar ouvidos às palavras de Jesus. Se alguém que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E aí ele escreve em uma época que nós estamos, que era uma época de uma constante ebulição revolucionária na época. A sociedade estava ainda respirando uma mudança em vários aspectos e ele consegue perceber isso naquela época. Imagina agora, né, em que a gente não considera mais o outro como superior a nós mesmos. A gente não considera mais o outro em termos elevados. Eu machuco o próximo, às vezes, até de propósito. Eu estava conversando com uma pessoa esses uns 2 meses, sobre as ações pastorais que ele dirige uma igreja aqui próxima, aqui na região, em que ele faz parte de uma igreja muito maior também. E a gente conversando sobre essas questões ministeriais, essas questões pastorais, de como que você manipula ou troca os pastores de igreja, não com o intuito de evangelização, ou não com o intuito de progredir com o reino de Deus, mas com o intuito de atender interesses outros, de atender uma promessa feita a uma pessoa que às vezes não tem nem vocação pastoral, mas porque é conhecido, é visto, é filho de alguém, então eu manipulo o tabuleiro eclesiástico, tiro uma pessoa, coloco outra para atender essas pequenas demandas, né? E com isso, o que acontece? Eu acabo que eu crio dificuldades para essa pessoa. Aí eu não vou entrar aqui no mérito de quem é, para não trazer problemas depois. O Foster diz ainda, que aí ele usando Jesus em Marcos, né? Salvar a vida é perdê-la por amor a Cristo é salvá-la. E aí nós temos a ideia de que quando Jesus usa isso de perder a própria vida, é apenas uma questão de morte, né? Eu morri por amor a Jesus e agora eu vou para o céu. Com certeza, né? Com certeza. Mas o fato aqui
é que Foster traz uma ideia de que quando eu sou submisso às pessoas à minha volta, à minha comunidade de fé, às pessoas, eu perco a minha vida e com isso, por amor a Jesus, eu consigo salvá-la diariamente. E aqui nós temos dois momentos bem interessantes na vida cristã, que é um momento que é o já e o ainda não. Eu já sou salvo e se eu morrer um dia, eu vou conquistar a vida de uma vez por todas. Mas esse é o ainda não. O já é o agora. Então eu perco a vida quando eu entendo que a minha vida foi feita, foi conquistada por Jesus para que eu consiga salvar outras pessoas. Então, salvar a vida é perdê-la por amor a Cristo, é salvar a minha própria vida, é servir ao próximo em submissão. Então, a pedra de toque que o Foster coloca aqui, a submissão, ela começa com uma autonegação de negar as minhas próprias vontades, meus direitos, minhas liberdades e me submeter ao próximo que está do meu lado. E a gente vai descobrir quem é esse próximo aqui já já. E aí, Jesus traz uma confrontação que quando eu comecei a ler isso, eu tremi muito na base. A subordinação renovadora conforme ensinada por Jesus, em que Jesus inverte totalmente a noção de grandeza, onde o que é ser grande é ser servo de todos. Quem já percebeu essas circunstâncias em várias igrejas por aí? Até mesmo no próprio Instituto do Estado. A gente pensa, ou tem assimilação, ou tem a percepção de que ser grande é quem está em posição de destaque. Sim ou não? Não é assim que a gente percebe? Olha como que ele é grande, porque ele passou presidente, porque ele tem um cargo eclesiástico alto, porque ele trabalha em um certo órgão do governo, porque ele ganha bem, porque ele conhece o presidente da República, porque ele conhece o ministro da Saúde, da Economia, porque ele conhece o presidente da Ordem, porque ele conhece o presidente da Convenção, porque ele é secretário da Convenção. Olha como que ele é grande, como que ele é poderoso. Só que Jesus, ele entende que essa grandeza de autoridade ou posicional, ela não é nada. Jesus inverte totalmente essa ordem e vai dizer que ser grande, no contexto bíblico, no contexto neotestamentário, é aquele que é servo de todos. Jesus muda totalmente essa perspectiva de grandeza e de autoridade, ele transforma essas autoridades em nada. Essas posições eclesiásticas, essas posições no Estado, no governo, em nada, porque ele entende que o ser grande é aquele que serve a todos. Então ele quebra toda essa noção de grandeza e diz, olha, aquele que quer ser grande, seja servo de todos, principalmente ser servo daquele que nada pode oferecer em troca, ser servo daquela pessoa que às vezes não tem o que comer em casa. Se você quer ser grande, seja servo desta pessoa. É confrontador. É algo que a gente precisa pensar e refletir diariamente. O que eu estou buscando como cristão? O que eu busco para ser servo? Eu estou buscando ser servo porque eu quero servir aos grandes ou porque eu sirvo a quem não pode me dar nada em troca? Um outro tópico que o Foster coloca aqui no livro é que não basta morrer na cruz, é necessário viver uma vida de cruz em submissão ao próximo. Então a gente tem uma percepção de que se eu morrer na cruz eu vou ser grande ou vou exercer uma submissão. Ele vai trazer uma ideia de que é necessário viver uma vida de cruz em submissão ao próximo. Então, enquanto eu sou submisso ao próximo, eu consigo viver uma vida diária de cruz, porque essa cruz, ela traz o sentimento, a ideia ou o sentido de que eu devo morrer diariamente nessa cruz, e esse morrer não é apenas estender os braços simbolicamente ou fisicamente. Esse morrer na cruz é matar a minha própria vontade, os meus próprios interesses, direitos e deveres em submissão ao próximo. É algo a se pensar.
Algo a se pensar. A vida de cruz é a vida de submissão voluntária. A vida de cruz é a vida de servo livremente aceita. Então, eu não sou obrigado a ter uma vida de cruz. É uma submissão voluntária. Mas pelo fato de eu me proclamar como cristão, automaticamente eu devo ou deveria, e aí eu trabalho com o sentido presente e futuro, né? Uma possibilidade. Eu deveria ter uma vida voluntária, uma vida de cruz totalmente voluntária, em considerar o desejo do meu irmão como superior ao meu próprio desejo, a sua necessidade como superior à minha própria necessidade, as suas vitórias como minhas vitórias, a sua dor como a minha dor. A vida de cruz é a vida de servo, livremente aceita. E aí, é uma coisa que me incomoda muito, eu até já falei isso com alguns amigos próximos, é que hoje na igreja nós temos muitos senhores e poucos ou nenhum servos, ou nenhum servos mais. Nós temos senhores da própria vontade, do próprio eu, do próprio desejo, e não temos mais servos. Porque eu sou alimentado por uma ideologia, por uma teologia, porque eu conheço, porque eu estudei, e agora eu me arvoro como Senhor Supremo da igreja, porque eu conheço. Temos muitos senhores e poucos ou nenhum servos mais. E aí nós temos uma crise de que quando o pastor toca um projeto visando o crescimento do reino, ninguém aparece, porque nós não temos mais servos, temos o quê? Senhores. Olha que legal. E isso não é apenas na Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Assembleia de Deus. Isso é o mal do século. Nós não temos mais servos, temos senhores. Tem até uma coisa que eu fico incomodado muito. Em nosso meio é muito comum a frase que eu não posso mais julgar ninguém. E aí no mundão aí fora, tem essa mesma frase, ela diz assim, não me julgue. Ou seja, não critique o meu modo de vida que eu tenho. Apenas aceite como a minha vida e não me perturbe, ok? Só que eu caio para a igreja, a situação muda, porque via de regra a comunidade ela vai dizer assim, que eu posso julgar o outro sim, desde que esse meu julgamento ele seja correlacionado ao que diz a Escritura e que eu não cometa essas mesmas falhas. E aí eu tenho uma geração mimada, uma geração que não conhece a Cristo direito, uma geração totalmente sem estrutura, que eu não posso mais falar nada contra o seu modo de vida, que a pessoa fica totalmente sentida. Mas enfim. Tem uma frase que eu estava lendo hoje, que ela me veio à mente, até uma música de um cantor, que ele diz assim, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja, com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Será que a gente tem cantado isso realmente como diz a música? Lógico, todo mundo canta essa música, que ele cresça, diminua, que ele apareça e eu me constrange com sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mas, assim, eu consigo assimilar o que é isso? Eu consigo entender, introjetar, perceber o que significa ser servo de todos os irmãos ou de ter submissão a todos os irmãos? Essa música mexe muito comigo. Mas assim, de um jeito que toda vez quando eu ouço eu fico me perguntando, será que eu sou servo mesmo ou apenas tenho atitude de serviço, né? Quando a gente viu na outra aula sobre a disciplina do serviço. Eu sou um verdadeiro servo ou apenas pratico o serviço? Então, assim, a gente canta as músicas em nossas igrejas, em nossas comunidades, em casa, enfim, mas a gente não pensa ou não reflete aquilo que eu estou cantando. Quando eu digo servo de todos os irmãos, será que eu sou submisso a todos os irmãos mesmo? E aí você pode pensar assim, mas se eu for submisso ao outro, o outro vai me pisar. Aí é que está o problema, porque se outro te pisar, ele não é servo ainda, ele não entendeu a graça e o poder do que é ser servo, do que é ser submisso, ele não compreendeu isso. E eu vou mais além, ele não é crente. Ele não compreendeu a magnitude, o poder da salvação de Jesus operosa em nossas vidas. Porque ele não consegue servir, ele prefere ser servido. Vamos caminhar aqui um pouco mais.
Vimos primeiro a subordinação renovada conforme ensinada por Jesus. E agora, como é que a epístola, as cartas, elas ensinam essa subordinação ou essa submissão aos outros? Paulo vai considerar cada um os outros superiores a si mesmo. A si mesmos, né? No caso, a si mesmo, enfim. Então, a ideia que Paulo traz aqui é que, e aí entra uma coisa bem interessante aqui em Efésios 5, que vai tocar muito o coração de mulheres, de homens, de crianças e de servos, que tem todo um contexto, que está aqui em Efésios 5, 22 e seguintes, né? Que todo um contexto que Paulo vai escrever isso, mas isso se aplica a nós aqui. Em que eu devo considerar o outro superior a mim mesmo. Ele vai dizer em Efésios 5, 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu quero ler aqui o texto bíblico para ficar melhor. Efésios 5, deixa eu ver aqui onde que começa o contexto para ficar melhor. O contexto aqui ele começa em 5,18, que diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí ele começa a separar as classes. A gente vai entender o que é submissão aqui agora. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis aos vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Quanto a vós outros, servos, obedecei ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, proceder para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Isso é confrontador demais. Porque, veja, quando Paulo escreve isso aqui, ele vai dizer que a submissão ela não é determinada pelo lugar ou a posição na vida, mas porque Jesus viveu em submissão. E aí alguns podem pensar assim, mas daí eu pego o contexto aqui, tá? Não vou entrar no mérito de machismo, feminismo, que isso não interessa aqui, não é o escopo da nossa fala aqui. Isso é outro assunto, é uma outra vertente, é uma outra hora para a gente conversar sobre isso. Mas não é o momento aqui. O fato é que na cultura aqui, quando Paulo escreve essa carta, era muito fácil para a mulher ser submissa, porque ela não tinha autoridade, não tinha voz e não tinha vez. As crianças também não tinham o que falar ou não tinham uma vontade de se expressar. Tá? Então, esse o contexto, aí não vou entrar mais uma vez, é machista, a Bíblia está... Esquece isso é besteira. Isso é outro fator que dá para a gente debater e até desconstruir essas percepções equivocadas do que tange, no que tange essa constatação bíblica. O fato é que aqui, o viver em submissão não é determinado pelo lugar ou posição na vida, mas porque Jesus viveu em submissão. Ou seja, eu olho para a vida de Jesus
como submisso que foi ao Pai, foi submisso aos discípulos em lavar os pés aos discípulos, e assimilo essa submissão para a minha vida. O que acontece é que hoje eu não tenho mais Jesus como o exemplo máximo de vida cristã. E quando eu digo hoje, eu digo no geral. Lógico, eu sei que existem pessoas que ainda consideram Jesus como exemplo máximo de submissão e de adoração, enfim, mas a grande massa, elas precisam de um plus para ajudar Jesus a fazer o trabalho dele. Então, eu recorro a considerações filosóficas, sociológicas, administrativas para tentar ajudar a Jesus. Mas aqui, a submissão não é ligada à posição ou ao lugar que eu ocupo na vida, mas sim porque eu vivo Jesus na vida e tenho a sua percepção, a sua vida como exemplo para mim. Veja, quando Paulo coloca isso aqui, para que as mulheres sejam submissas e que os filhos honrassem a pai e mãe e que os servos obedecessem aos seus senhores, ele como Jesus, ele faz uma mudança radical, e aí é radical mesmo, é uma transformação total de percepções de como que deveriam ser essas várias relações entre as pessoas. Pois as pessoas no primeiro século, elas não tinham uma escolha própria. E agora elas são consideradas como agentes morais livres, em que eles podem escolher que decisão tomar ou o que fazer, embora as circunstâncias da vida digam que você não possa tomar uma decisão dessa. Então, quando ele vai dizer para as mulheres serem submissas, para os filhos obedecer aos pais, para que os servos eles obedeçam ao Senhor com tremor e temor, ele está dando a essas pessoas a possibilidade de serem agentes morais livres. Perceba que isso é algo totalmente revolucionário para a época, porque, via de regra, eles não tinham nem mesmo vontade. E agora eles têm as possibilidades de serem agentes morais livres, em que tomam decisões de servir ao próximo. E aí a gente pode pensar assim, mas Paulo, mas para a mulher era fácil ser submissa, né? Afinal, existia toda uma estrutura hierárquica, social, sociológica, espiritual, psicológica, de que, por exemplo, a mulher não tinha vontade própria, não tinha voz, não tinha vez. As crianças também não. O servo, por ser escravo, ele não tinha vontade. A vontade dele era a vontade do Senhor. Então, para ela, para esse grupo de pessoas, era fácil ser submisso. Mas algo diferente aqui acontece. Quando ele vai dizer assim, versículo 25, Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher, pais, não provoquei a ira a vossos filhos, senhores, não maltrateis o vosso servo. Aqui ele muda totalmente a questão de submissão. Porque ele não está dando uma possibilidade para o homem amar a mulher. Ele está dando uma ordem. Marido, ame ela. Ele vai dizer aqui um pouco mais. A considere superior a você. Então aqui, quando Paulo escreve para esse contexto que nós já estamos aqui vendo, primeiro século, era totalmente confrontador. Mas eu sou o marido, eu não tenho que amar a mulher, como diz aqui. Eu sou o Senhor, eu não tenho que tratar o servo com brandura. Eu sou o pai, eu não tenho que considerar o meu filho como superior a mim. E aí ele muda radicalmente toda essa estrutura social, essa estrutura ali, dizendo, olha, mulheres, sejam submissas ao seu marido e tal. Filhos, obedecei aos vossos pais. Servos, obedecei aos vossos senhores como se fosse a Cristo. Aí do outro lado, maridos, ame a esposa, a considere como superior a si mesmo. Pais, respeitem os vossos filhos, não os provoqueis a ira. Senhores, tratem os vossos servos com brandura, porque existe sobre eles, sobre vocês, o mesmo Senhor. Ele muda radicalmente essa estrutura. Radicalmente.
E aí nós começamos a ter aqui que na comunidade cristã não existem maiores ou menores. Não existem senhores ou servos. Todos são servos uns dos outros. E aqui ele vai dizer que as epístolas não consagram ou não consagraram nenhum tipo de hierarquia social. E com isso não quero dizer que, por exemplo, a gente não vai respeitar o pastor, não vai respeitar o vice-presidente. Não é isso, não é essa a questão aqui. A questão aqui é que se eu tenho uma comunidade que ela cresce, que ela atua, que ela percebe, que ela é serva uns dos outros, a coisa flui. A coisa anda mais rápido, a coisa anda em amor. E a gente volta lá para o primeiro slide. Por que nós temos tantas dificuldades em nossas igrejas hoje? Porque ninguém mais é servo, todos são senhores. Ninguém mais consegue assimilar a ideia de que eu sou servo do Valderico, eu sou servo da Silvana, eu sou servo do Albert, eu sou servo da Valéria, eu sou servo de todos. Não, eu sou servo do Paulo, eu sou servo da Silvana, eu sou servo de todos. A gente não consegue mais assimilar isso, porque eu sou o Senhor. E aí a gente é totalmente confrontado aqui, porque as epístolas não consagraram nenhum tipo de hierarquia social. Elas consagraram um sistema de servos uns dos outros, de submissão uns aos outros. É por isso que essa parte aqui em Paulo nos chama muita atenção de que para os homens não há uma opção, aqui no contexto paulino, de uma possibilidade de amar ou não amar. Ele traz o contexto de que eu devo amar a esposa e considerar os seus desejos, os seus anseios, os seus prazeres superiores aos meus. Da mesma forma, os pais devem considerar aqui os filhos e procurar atender às necessidades dos filhos. Ele vai dizer um pouco mais que o Senhor deve considerar o servo, né? Tratá-lo com brandura, com amor, com respeito, embora seja servo. E aí nós temos no contexto aqui, em que o escravo da época, ele tinha uma possibilidade de deixar de ser escravo para seguir a sua vida livre. Mas alguns, por não ter para onde ir, eles livremente optavam em continuar sendo escravo do Senhor. E aí nós temos uma relação muito próxima ali de um escravo livre. Parece até um paradoxo, né? Como é que a pessoa é escravo e ele é livre? Não, mas é porque ele opta em servir a esse senhor e o senhor opta em também ser submisso a esse escravo. Assim, a nossa capacidade mental hoje e social, ela não consegue alcançar isso, infelizmente. Estou caminhando para o fim, mais 2 slides apenas, mais 3, mas aqui são rápidos. Vamos lá. Aí nós temos aqui os limites dessa submissão. O limite da submissão é o ponto em que ela pode ser destrutiva. Como assim ela pode ser destrutiva? Vamos pegar o nosso contexto aqui. Desde março que nós estamos enfrentando essa pandemia do coronavírus, da Covid, em que o Estado, com o seu poder e a sua autoridade, baixou diversos decretos para tentar minimizar as consequências que, na época, em março, abril, a gente não sabia quais seriam, e hoje a gente olha para trás e percebe se foi certo ou se foi errado. E aí não vou entrar aqui nesse mérito, não é o ponto aqui. Só que essa submissão, ela tem um limite. E o limite é até o momento em que ela não é destrutiva, em que ela não provoca uma destruição minha. E aí, Paulo vai dizer que a minha submissão ao Estado tem um limite. Para Paulo, o Estado deve prover justiça e segurança. Quando o Estado ele começa a intervir na esfera religiosa, na esfera da igreja, Paulo vai dizer que eu não devo me submeter às ordens do Estado. Contudo, a igreja, ao tomar essa decisão de não ser submissa às ordens do Estado porque são ordens destrutivas, eu devo ter a clareza de que eu sofrerei as consequências. Eu acho que eu não fui muito claro aqui, eu vou tentar dar um exemplo melhor para isso. Nós temos aí várias igrejas que foram fechadas durante a pandemia, certo? Qual que era o argumento utilizado? De que
A igreja deveria ser fechada para evitar a propagação do coronavírus, de evitar aglomeração, enfim. Só que aí nós temos uma esfera que é a atuação do Estado, como órgão, como autoridade instituída por Deus. Nós temos uma outra esfera aqui do lado, que é uma autoridade divina, que eu devo obedecer a Cristo mais do que a homens. Pensemos numa seguinte situação, de que a igreja receba este decreto, olha, não pode ter culto, porque vai aumentar a propagação do vírus. E a igreja, como comunidade, diz, não, nós vamos continuar tendo nossos cultos, porque importa obedecer a Deus do que a homens. Qual seria a consequência que eu iria sofrer como igreja? A igreja seria fechada e eu seria possivelmente preso. Então veja que o limite dessa submissão ele está justamente aqui, em ele ser destrutivo. O Forster coloca algo interessante. Deixa eu só ver se vai ser aqui. Não, vai ser mais para frente, eu falo sobre isso daqui a pouco. Então veja, eu devo ser submisso até o momento em que essas ordens não são destrutivas. Se eu desobedecer uma autoridade, eu tenho que ter a consequência de que, ou melhor, a ciência de que posso ser ou ter as consequências em cima de mim. Caminhando já para o fim, são 10h30, já estou quase acabando. Aí o Forster coloca ainda no seu livro alguns atos de submissão. E aí, assim, como que as coisas funcionam na perspectiva divina, né? Quando a gente montou essa sequência de aulas, a gente falou sobre a disciplina do serviço, né? E aí a gente foi ver depois que havia faltado a do serviço. A sequência que o Forster coloca é primeiro submissão e depois o serviço. A gente fez o contrário. Primeiro a gente falou sobre o serviço e depois a submissão. E aqui a gente percebe que submissão e serviço elas funcionam juntos. Porque ao mesmo tempo que eu sou submisso, eu tenho dentro dessa submissão um espírito de servo, de servir aos outros. E aí o Forster coloca o seguinte. Nós temos alguns atos de submissão, que ele coloca 7 atos. A gente vai falar aqui sobre eles rapidamente, que eu não quero cansá-los. O primeiro ato de submissão é o Deus Trino e Uno. E aí ele coloca uma frase do Thomas de Kempis, que o cristão ele deveria acordar toda manhã, antes até de abrir os olhos e de pensar nas contas a pagar, os boletos para pagar, no ônibus para pegar, ele deveria pensar assim, Senhor, como quiseres, o que quiseres e quando quiseres. É uma submissão, já começa no dia. Senhor, o que queres que eu faça? Como queres que eu faça? O que quer que eu faça? É submeter a própria vida diária, ali, aquele dia que está por vir, submeter unicamente ao Senhor. Senhor, o que queres que eu faça? O que quer, como quer, né, apresentar-se ao Senhor. Então, é uma submissão inteira ao Deus Trino e Uno. E aí também, ao deitar, né, ter essa convicção, Senhor, o que quer de mim? Tem uma tradição judaica, e aí é uma perspectiva totalmente judaica, não é muito para nós, mas tem algo que a gente pode até pensar, né, nisso. É que o judeu, quando vai dormir, ele entrega a Deus a alma, o espírito. E quando ele acorda, ele diz assim, graças a Deus, o espírito voltou. É algo assim, porque ele entende que a alma, o espírito, eles pertencem a Deus e que, se Deus quiser, ele pode naquela noite tomá-lo para si, e aí quando ele acorda, graças a Deus que eu estou vivo, alguma coisa assim. Mas isso é uma tradição judaica que para nós aqui não vai ter muita questão para a gente pensar sobre isso. Uma outra submissão que ele coloca é a submissão à palavra ou à Bíblia. Ouvir, receber e obedecer à palavra. Então, se eu obedeço à palavra encarnada que é Jesus, com os seus dogmas, com a sua doutrina, com a sua ética, eu deveria também obedecer à palavra escrita, ouvir, receber e obedecer. Contudo, a gente vive hoje numa época em que ela não é mais suficiente, então tem até quem defenda uma atualização da Bíblia, como foi feito agora, tem 15 dias, por um pastor bem conhecido em nosso país, e que ele defendia a ideia de se atualizar a palavra. Então eu não preciso atualizar, eu preciso ouvir, receber e obedecer.
Eu não preciso trazer conceitos sociológicos, conceitos antropológicos para a Escritura. Eu apenas devo ouvir, receber e obedecer. Ser submisso inteiramente à palavra. Um outro ato de submissão aqui é que ele coloca que eu devo ser submisso a quem? A nossa família. E aí, família, entende-se não os parentes, mas a família próxima ali no círculo, que é a esposa ou o esposo, os filhos aos pais, os pais aos filhos. É essa submissão. E aí essa submissão é procurar servir mesmo. Então, o que eu posso fazer para que minha esposa tenha uma vida melhor, uma vida mais prazerosa? O que eu posso fazer para que meu esposo tenha uma vida melhor, uma vida mais prazerosa, uma vida mais tranquila? O que eu posso fazer para que meu filho cresça em graça e conhecimento perante o Senhor? Né? Um outro ato de submissão que ele coloca aqui é submissão aos nossos vizinhos e quem quer que encontremos no viver diário. Então, como que eu posso ser submisso ao vizinho? E aí, enquanto eu lia essa frase aqui do Foster, eu me lembro de uma situação que aconteceu aqui com meu vizinho mesmo, né? Por uma questão que eu não lembro mais agora, ele saiu de casa e esqueceu a chave na garagem de casa. E a casa aqui do vizinho, ele colocou uma cerca elétrica, né? E arame farpado. Então, ou seja, na parte por cima da igreja, da casa dele é praticamente intransponível. Aí ele me disse assim, Paulo, me ajuda aqui. O que foi, seu Valdir? O que é, seu Valdir? O que está acontecendo? Ele é muita gente boa aqui, é um senhor já de idade, gente boníssima, né? Ele falou assim, Paulo, me ajuda a pegar minha chave, porque eu esqueci ali dentro, não tem como entrar. Falei, tá, seu Valdir, onde é que está a sua chave? Olha, tá naquele jarrinho ali. Falei, tá, deixa eu pensar aqui como que eu vou fazer. As nossas casas aqui, elas são geminadas, então não tem corredor separando as casas. O que separa a casa uma da outra é uma parede no meio. O que foi que eu fiz aqui? Eu peguei aquelas escadas articuladas, né, que você dobra ela, fica pequenininha, você desdobra, ela fica maiorzona assim e tal. Olha a loucura que eu fui fazer. Eu peguei a escada, coloquei aqui no final da casa, subi em cima do telhado aqui da minha casa, peguei a escada, fui com essa escada em cima do telhado aqui de casa, joguei a escada do outro lado do vizinho, que ele tem também uma cobertura, andei com a escada em cima do telhado, desci a escada em cima de um reboque que ele tem aqui, desci e peguei a chave e passei para ele. Ele falou, Paulo, quanto é que eu te devo? Nada, seu Valdir. O senhor precisava abrir a casa, eu estava aqui, e para mim não foi assim, difícil. Teve um trabalhozinho e tal, que é você andar com a escada em cima da casa e tal, mas assim, não foi nada. Ah, muito obrigado por ter me ajudado. Eu falei, não foi nada não. Então veja, quando ele coloca de submissão aos nossos vizinhos, é isso, é procurar atendê-los. Aqui em casa também eu tenho um costume que de vez em quando eu lavo aqui a garagem, que ela é um pouco grande, e de vez em quando a gente lava ela a cada 15, 20 dias, que entra muita poeira, muita terra e tal. E aí vai lavar com máquina de lavar jato. Só que a minha calçada no final da rua, ela é um pouco mais alta que a calçada da outra vizinha. Eu poderia muito bem fazer assim, caiu a sujeira aí, eu vou deixar a sujeira e fica aí no vizinho. E aí a Silvana até já viu isso, eu até já comento muito com ela sobre isso. Eu prefiro não deixar a sujeira nessa outra calçada que ela é mais baixa, vou lá, lavo a calçada da vizinha quase que toda também. Para quê? Para evitar... Oi. É um pouquinho suja. É um pouquinho suja. Então, assim, para evitar problemas com a vizinha, o que eu faço? Eu vou lá e lavo também. De uma forma de ser submisso a esse vizinho, né? E também ele coloca aqui de ser submisso a quem a gente encontra no viver diário, de ajudar as pessoas. Ser submisso à nossa comunidade de fé, são convites de Deus para uma vida de cruz. O que eu posso ajudar na minha igreja? Eu posso lavar a geladeira, posso lavar a cozinha, posso lavar um banheiro, posso colocar um óleo em uma dobradiça que está rangindo. Perceba que submissão aos desamparados, aos indefesos, aos oprimidos, aos rejeitados e submissão ao mundo. Vocês percebem uma escala aqui de prioridades? Perceba aí o quanto que isso é interessante. Primeiro, eu sou submisso ao Senhor, a Deus, depois a Bíblia ou a palavra, né? A minha família,
depois aos vizinhos e depois à minha comunidade de fé. Vocês perceberam que existe uma hierarquia aqui de submissões, se é que a gente pode chamar assim? Então, de nada adianta eu querer ser submisso aos desamparados e não ser submisso à minha comunidade de fé primeiramente, ou nem mesmo ser submisso à minha própria família, ou ser submisso ao Senhor, ou eu querer salvar o mundo inteiro e perder a minha família, ou querer ajudar a minha família e não ser submisso ao Senhor. Percebem essa escala dessa hierarquia aqui? Estou acabando. E aqui é a minha última fala. Uma nota final que o Foster coloca. E aí nós temos, já são 10h40, já estou acabando, mais 5 minutinhos eu termino isso aqui. Só que ele coloca aqui uma coisa interessante, que é o que deve estar pensando aí em algumas mentes agora, a questão da posição de autoridade que uma pessoa exerce e uma autoridade espiritual. Aqui a ideia que ele coloca é a seguinte, que eu devo me submeter a uma autoridade humana enquanto ela não for destrutiva. E que autoridade humana é essa? Presidente da República, governadores, vereadores, prefeitos, a polícia, a um servidor público. Eu devo ser submisso a essas pessoas porque elas estão investidas de quê? De autoridade. E aí, mas eu não concordo com o presidente. Não é o fato aqui, não é a questão aqui. Mas o presidente ele poderia atender às minorias e por isso eu não concordo com ele. Não é o fato aqui. A questão aqui não é essa. A questão é que eu devo me submeter a essas autoridades instituídas pelo governo, seja elas quais forem, tá? Uma repartição, um atendente de um call center, né? Enquanto essa autoridade ela não for destrutiva. E aí o Foster coloca nessa questão aqui que essa autoridade destrutiva é assim. Ele coloca aqui, em que às vezes a esposa ela tem um sonho de fazer um curso, de fazer um empreendimento, e por ela ser submissa a mim, ao esposo, eu, por ser autoridade, eu não deixo ela fazer isso. Parece um pouco complexo, de fato porque essa aula a gente tem falado muito sobre a questão de ser submisso ao outro, né? De servir ao outro, de considerá-lo como superior a mim mesmo. E aí ele vai colocar que essa submissão ela é destrutiva quando ela chega nesse ponto em que, por exemplo, deixa eu só pegar aqui, que ele coloca que, por exemplo, eu usar os filhos como um joguete para trabalho, por exemplo, dele colocar que essa submissão ela é destrutiva na questão de não considerar ou de não fazer com que o outro cresça, de um professor que ele é injusto nas notas, de um empregador que ele não é justo nas promoções. Então, quando chega nesse nível, eu não devo ser submisso a isso, porque existe uma falsa percepção aqui, nesses pontos, de que a pessoa não entendeu o que é ser submisso, né? Voltando aqui a essa questão dessa autoridade, eu devo ter, pela autoridade instituída, embora ela não tenha autoridade espiritual, porque essa autoridade espiritual é que nós temos, e é o que Jesus nos proporcionou. Porque quando nós estamos em submissão, nós temos autoridade espiritual no que tange a questão de servir, e essa autoridade não é o poder de mando. A autoridade espiritual não é faça e execute. A autoridade espiritual não é porque eu sou pastor-presidente. A autoridade espiritual não é porque eu sou líder de louvor. A autoridade espiritual não é porque eu tenho revelações místicas de Jesus. A autoridade espiritual é porque eu tenho capacidade de ser submisso ao outro. Isso é ter autoridade espiritual. E aí, essa autoridade aqui instituída, essa autoridade espiritual, às vezes elas podem não ser concordantes, ou podem não conversar. Mas eu devo olhar essa autoridade com delicadeza e compaixão, porque só sabe o que se passa enquanto autoridade é quem está lá. A tarefa de autoridade não é fácil, as aparências enganam. Alguns acham, mas eu queria ser líder, eu queria ser pastor de igreja, eu queria ser presidente, eu queria presidir um campo, eu queria presidir a convenção, eu queria presidir a ordem de pastores e tal.
as aparências enganam. Pode parecer uma tarefa fácil, como o Foster coloca, que ele já exerceu essa autoridade, e não é uma tarefa muito fácil. O terreno é muito pantanoso. Não é simples ser presidente, não é tão glamuroso como aparenta ser. Tem muita coisa envolvida que a gente não conhece, que a gente não sabe como que funcionam os bastidores. É muita pressão para você tentar coordenar as várias vontades, as várias pressões em cima dessa pessoa. Então a gente tem que ter uma certa compaixão mesmo. É por isso que Paulo, sabiamente, ele vai dizer assim, que nós devemos orar pelas autoridades instituídas para que tenhamos o quê? Uma vida tranquila e uma vida em paz. Nós devemos orar por essas autoridades, para que nós tenhamos tranquilidade em viver, tranquilidade em servir ao próximo. Amém, irmãos? Cansei mesmo. Eu queria abrir aqui, para quem está no Meet, alguma contribuição, alguma inquietação, alguma sugestão, contribuição. Tá? Eu quero abrir aqui o canal para os irmãos falarem. Eu vou até fechar aqui essa apresentação. Deixa eu fechar aqui, cancelar para a apresentação. E aí eu abro aqui para os irmãos, se quiserem contribuir com alguma experiência, alguma vivência, e até assim, testemunhar mesmo se isso foi proveitoso para os irmãos ou não, que para mim foi uma pancada, viu? Alguém? Deixa eu ver aqui no Facebook se tem alguma. A Tânia estava assistindo, foi uma aluna da Faculdade Evangélica. Bom dia, Tânia, só pude ver agora sua mensagem que eu estava aqui no Meet. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Pastor Francelino, Jaime, um colega que eu tive lá em Natal, Rio Grande do Norte, há uns 5 anos. Que bom vê-lo aqui, Jaime. Pastor Francelino, obrigado, pastor. O Marcílio também, um colega. Deus abençoe, Marcílio. Que legal vê-los aqui no Facebook. O pessoal aqui do Meet, alguma pergunta, inquietação, contribuições? Senão nós vamos encerrar por aqui a nossa apresentação, a nossa conversa, e vamos... Oi, Juliane, pode falar. Muito bom. Parece algo que deveria ser tão óbvio, né, para o cristão, a questão do servir, né, da submissão, de servirmos uns aos outros, de considerarmos os outros sempre superiores a nós mesmos. E particularmente assim essa palavra assim foi uma bênção mesmo, e é uma bênção e é um desafio, né? Desafio, acho que é o alvo que a gente tem que atingir, é esse mesmo. É o alvo da busca, né? Pela santidade, por servir a Cristo, né? Por ser parecido com Ele. E eu acho que é a máxima do cristianismo, né? Servir. Então foi muito bom mesmo. Tem assim, a gente tem tentado, né? É claro que depois de ouvir todas essas questões, né, mais específicas de como nós devemos servir e o que é realmente o servir, né, a submissão mesmo, né, de uns aos outros, igual você falou, no mundo de hoje, enfim, até mesmo dentro das igrejas, né, a gente não tem mais visto a gente não vê mais isso, né, as pessoas querem servir assim e olhe lá. Né? Não é uma tarefa mesmo fácil, tá, Juliane? Não é algo... não é uma massa de bolo. Não é o Nissim hoje que está pronto em 3 minutos, não é o Cup Noodles que está pronto em 2. Não é. Mas é um objetivo que nós devemos alcançar, que é procurar sermos submissos uns aos outros. Não é fácil. Não é uma tarefa tão corriqueira assim. Porque isso envolve quebrar nossa própria vontade, envolve a gente quebrar o nosso próprio eu, nosso próprio egoísmo, nossos próprios desejos, nossos próprios acertos, né?
ou percepções do que vem a ser certo ou errado. Não é uma tarefa fácil, mas não é impossível. O problema é que nós não queremos mais ser servos. Nós não queremos mais ser submissos. A esposa não é mais submissa ao marido, o marido não é mais submisso à esposa, os filhos não são mais submissos aos pais, os pais não são submissos aos filhos. Se eu tenho uma empresa, se eu sou gestor, administrador, proprietário, eu não sou submisso mais ao meu funcionário. Eu maltrato ele porque eu tenho autoridade, tenho poder, estou numa fase uma posição de hierarquia, né? Então, com isso, eu acabo que eu não vivo o que seria o ideal. E eu concordo com a senhora mesmo, não é fácil. Mas a gente precisa lutar por isso, a gente precisa lutar por sermos submissos uns aos outros, sermos submissos na igreja, sermos submissos aos irmãos. Eu penso que a maior prova de submissão é ser submisso àquele ou àquela que não tem nada para nos oferecer em troca. Porque ser submisso a quem pode me dar alguma coisa em troca é fácil. Então, eu sou submisso ao pastor presidente porque eu posso ter uma igreja melhor para dirigir, ou posso ter um cargo maior ou melhor, enfim. Eu vou ser submisso a pessoas que possam me dar algo em troca. Agora, você ser submisso a alguém que não pode te oferecer nada em troca, absolutamente nada, nada, nem dinheiro, nem posições, aí é que está a grande beleza da submissão, que é você servir a quem não pode te dar nada em troca. O que eu ganho sendo submisso a uma pessoa que não tem dinheiro? Amém. O que eu ganho com isso? Nada. Então, a beleza dessa aula de hoje está justamente nisso. Se nós pudéssemos compreender e assimilar o que é submissão, todos nós aqui da igreja, e até quem está vendo aqui pelo Facebook, se a gente conseguisse realmente chegar a um nível de entendimento, de compreensão, de assimilação, o que é ser submisso, as nossas igrejas seriam potências, não teríamos tantos problemas que a gente tem hoje, e nós ganharíamos muitas vidas para Jesus. Mas o problema é que internamente nós somos tão egoístas, tão avarentos, tão amantes de si mesmo, que a gente não consegue olhar o próximo, não consegue olhar o outro como uma questão de ser submisso. Infelizmente. Mas isso é fruto da nossa época, a gente tem que combater isso e pelo menos algumas poucas igrejas ainda vivem ou lutam por isso para tentar viver em submissão, em comunhão e em serviço. Amém, meus irmãos? Vamos encerrar então. Alguém mais tem alguma colocação? Deixa eu botar aqui para o Facebook se tem alguém ali. Não tem nenhum comentário. Silvana Rodrigues também está assistindo. Seja bem-vinda, Silvana. Nós não podemos estar ontem no seu aniversário, mas que Deus abençoe a senhora e seu esposo e as meninas. Alguém mais? Posso encerrar por aqui então, irmãos? Amém ou não amém? Como diz o outro. Então, irmãos, vamos encerrar por aqui a nossa conversa. Amém. Amém. Porque as donas de casa tem que ser submissa e arrumar os almoços. Justamente. Ou se não comprar o frango, que ainda já está... Já temos um frango assado, aleluia. 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 Compramos o frango ontem para não fazer almoço hoje, para agilizar o processo. Vamos comer restou don't ter. Tipo isso. Irmãos, que Deus Aqui a abençoe. submissão é uma bênção aqui. Eu nem tomei café ainda. Submeter aí. Ai, Jesus. Irmãos, vamos encerrar então. O bom da aula online é que a gente pode tomar café assistindo a aula. Ô, glória. É isso que eu fiz. Eu também. Tipo isso. Irmãos, hoje é o nosso culto, às 19 horas. Nós estamos ainda em pandemia, ainda estamos tentando nos adequar a esse novo momento. Então, nosso culto será apenas de 1 hora mesmo, 1 hora e meia no máximo. Então, hoje nós temos ceia, o nosso culto hoje de celebração. Amém? Vamos orar então para encerrar este momento. Pai, te damos graças pela sua maravilhosa companhia em nosso meio, pelo teu Santo Espírito que nos constrange, nos convence e que nos orienta a termos uma vida de submissão. Que essa palavra falada possa entrar em nosso coração, transformar nossas vivências, nossas percepções de submissão, de serviço em nossas igrejas.
nos dá um espírito novo, um novo ânimo, uma nova percepção de comunidade de igreja. Nos abençoe neste dia, nos dá uma tarde tranquila, de alegria e de regozijo na sua presença, nos abençoe nosso culto em nossa noite, à noite, melhor dizendo. Seja conosco nossa ceia, que nós possamos compreender mais e mais a sua palavra e da sua graça em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Bom, Deus abençoe. Vamos em paz para nossas casas, ou quem já está em casa, melhor dizendo. Amém, pastor. Deus abençoe. Um abraço para todos. Até mais. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais tarde. Encerrar aqui o Facebook também. Deus abençoe a todos. Um abraço. Até mais.